Isaías 54, nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Quem já achou, possa dizer amém? Amém. Graças a Deus. Isaías, profeta messiânico, conhecido na Bíblia como profeta messiânico, né? O quanto Deus o usou para falar acerca do Messias que ia ser enviado, né? O Messias que era o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus veio, se cumpriu tudo aquilo que o profeta havia sido usado como instrumento nas mãos de Deus para profetizar acerca da vinda do Messias. Nós vamos ler, irmãos, o capítulo 54 de Isaías, do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto, e exclama tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Versículo 4 diz assim: Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Versículo 5 concluindo: Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Aleluia. Até aqui a leitura, que Deus a aplique em cada coração. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tema dessa ministração, para o qual eu peço toda a atenção da igreja, porque é a ministração do culto. Nós temos esse culto como culto de final de ano, por ser o último culto que estamos celebrando já no mês de dezembro, o último culto de domingo. Esse é o culto de final de ano. E nós queremos, nessa oportunidade, deixar essa ministração para a igreja com o seguinte tema. O tema dessa mensagem é uma igreja dinâmica e ativa. Diga, uma igreja dinâmica e ativa. É isso que nós vamos estar nessa oportunidade refletindo aqui nessa passagem, porque aquilo que Isaías se referiu aqui, ele tem todo o direcionamento dado para se referir ao povo de Deus na nova aliança. Isaías aqui profetizou acerca do povo de Deus da nova aliança. Por que nós podemos perceber isso, pastor? Porque ele diz aqui: canta alegremente, ó estéril. A
estava se referindo com mistério? Ele estava se referindo aqui ao povo que não era povo de Deus. Ele estava se referindo aqui às nações, aos gentios, aquele povo que não era povo de Deus, que não tinha ainda alcançado a misericórdia de Deus. E ele diz aqui, começa dizendo: canta alegremente, ou seja, canta com alegres cantos. Ele diz assim: canta alegremente, ó estéril que não deste a luz, exulta de alegria com alegres cantos e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Então ele está dizendo aqui que esse povo que não era povo ia se multiplicar de uma tal maneira que iam gerar filhos para Deus. Ia ser mais os filhos que iam ser alcançados nas nações do que aqueles que era tido como povo de Deus na antiga dispensação, que era o povo judeu, a nação de Israel. A nação de Israel, como povo de Deus, ela deu frutos através do ministério dos profetas na época. Mas houve muitas oportunidades em que a nação de Israel se rebelou contra Deus, precisando Deus enviar os profetas para chamar a atenção do povo, para o povo largar a idolatria, para se voltar para Deus, para se voltar para o verdadeiro Deus, para se voltar para a palavra de Deus, para obedecer aos mandamentos de Deus. E chegou um ponto em que Deus começou a revelar ao profeta Isaías que haveria um povo que seria chamado, um povo que não era povo, mas que ia passar a ser povo de Deus. Aleluia! Um povo que não tinha o direito de ser chamado filho de Deus, mas que passaria a ser chamado filhos de Deus. Na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, Pedro se refere à igreja dizendo assim: vós sois a raça eleita, vós sois a nação santa, vós sois o povo de propriedade exclusiva de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançaste misericórdia. Glória a Deus. Vós que não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Então nós vemos claramente aqui, amados, que já havia uma profecia falando sobre a igreja de Cristo, o novo Israel de Deus. Esse novo Israel é o povo de Deus na nação de Israel, aqueles que creram no Senhor, que creram no Evangelho de Cristo, que seguiram a Cristo, a igreja que começou em Jerusalém, que alcançou almas para o reino de Deus ali em Israel, o povo ali, mas também aqueles que seriam alcançados de todas as nações, aonde Deus chamou o apóstolo Paulo, revelou a ele o Evangelho. Paulo recebeu o Evangelho diretamente do Senhor através de revelação. O Senhor apareceu pessoalmente a ele na sua conversão na estrada de Damasco e falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele ali falou: Senhor, quem és? Ele falou: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E ali o perseguidor se tornou perseguido, passou a sofrer pela causa do Evangelho. Deus o chamou como apóstolo, nomeou como apóstolo, para que ele pregasse a mensagem da salvação às outras nações. E ali, amados, a igreja do Senhor começou a alcançar
outras nações, outros povos, outras raças. E a Bíblia diz que, independente de raças, línguas, tribos e nações, todos iam ter a oportunidade de ser alcançados pelo Evangelho. Aleluia. Isso já estava escrito aqui em Isaías 54. Então, amados, antes de prosseguir, eu quero dizer da importância que nós temos, porque eu coloquei aqui um tema, a igreja dinâmica e a igreja ativa. Nós precisamos, hoje, como povo de Deus, saber que tinha uma profecia ao nosso respeito. Saber que havia já uma mensagem profética ao nosso respeito, que veio se cumprir com a vinda de Jesus Cristo aqui na terra e com o estabelecimento do reino de Deus para ser propagado a todas as nações. E essa mensagem ela tem que ser proclamada. Essa mensagem ela tem que ser anunciada para que as pessoas possam conhecer verdadeiramente a vontade do nosso Deus. Lá em Romanos 12, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo escreveu assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então existe uma vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, mas que nós só podemos experimentar se nós renovarmos o nosso entendimento. E como é que renovamos o entendimento? É compreendendo, é dando ouvidos à palavra de Deus, é compreendendo os ensinamentos da palavra do Senhor. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 fala: havendo Deus outrora falado aos pais através dos profetas, a nós Ele nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, qual é a palavra de Deus para nós nos dias de hoje? Qual é a palavra de Deus que nós devemos proclamar para as pessoas nos dias de hoje? Nós não devemos pregar legalismo na igreja. Nós não devemos pregar regras e tradições na igreja. Nós não devemos ensinar as pessoas que devem guardar dia para que seja salvo, colocando o sacrifício de Cristo em segundo plano. As pessoas são salvas não por regras religiosas, não por tradições e dogmas religiosos. As pessoas são salvas pela graça mediante a fé. A palavra de Deus fala em Efésios 2:8: sois justificados pela graça mediante a fé. E em Romanos capítulo 5, versículo 1 fala que, tendo sido justificados pela fé, hoje nós temos paz diante de Deus. E nós temos como igreja do Senhor de nos posicionar e dizer o que é certo e dizer o que é errado, posicionar e dizer sim, sim e não, não. O que é, o que não é, não é. Nós estamos numa época, amados, em que, é com tristeza que eu digo isso, mas eu já vi uma entrevista de uma certa pessoa que foi questionada: por que você grava os seus vídeos e você não usa a Bíblia? Uma determinada pregadora, né? Por que você não usa a Bíblia? Sabe qual foi a resposta dela? Ela falou: eu não uso a Bíblia porque não tem curtidas no canal do YouTube. Pregar a Bíblia não dá curtida, ou seja, não alcança seguidores. Amados,
Pessoas que estão colocando a palavra de Deus de lado para dizer: eu quero chamar a atenção, eu quero ter seguidores, eu quero ser famoso. E a igreja do Senhor tem que se posicionar nesse tempo. Nós temos sim que usar as redes sociais, usar as ferramentas que Deus nos dá para nós pregarmos a sua palavra. Nós estamos numa época que a internet é um veículo de comunicação. Nós estamos numa época, ora amados, no tempo dos discípulos, eles usaram os recursos da época. Naquela época, para se levar uma carta a uma pessoa, tinha que se andar quilômetros e quilômetros e fazer chegar a correspondência à pessoa. Não existia telefone, não existia e-mails, não existia correio, não existia um método mais rápido para haver a comunicação entre as pessoas. Você vê que Jesus caminhava, as multidões atrás dele, os discípulos receberam a autoridade de Jesus para ele, e em nome dele, pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. O Senhor deu autoridade para eles, e eles foram andando, eles foram caminhando, eles atravessavam o mar em barcos, para poder chegar a outra margem, e poder proclamar a palavra também. Hoje, nós temos, pelas redes sociais, você publica um negócio aqui, amados, posta, aquilo já é no Brasil inteiro, e no mundo inteiro, pessoas já estão podendo ouvir, podendo ter acesso. Então, a informação é um veículo que nós temos hoje para utilizar em prol da obra do Senhor. Nós temos que saber usar em prol da obra do Senhor. Eu uso minhas redes sociais, não é que eu tenho que ter seguidores, que eu tenho que ter curtida, eu tenho que estar. Não, nós temos que estar cientes de uma coisa. Nós temos que estar cientes da responsabilidade de proclamar a palavra de Deus. Para produzir que resultado, pastor? Alcançar vidas para a salvação. E é importante eu dizer isso aqui, amados. É importante eu dizer isso aqui. Hoje em dia está uma briga ferrenha entre os próprios cristãos. Além da igreja ter que enfrentar o mundo, além da igreja ter que enfrentar as hostilidades deste mundo, hoje em dia a igreja está brigando com ela mesma. É gente indo para as redes sociais para criticar a igreja do outro, para falar dos pastores do outro ministério, usar as redes sociais para denegrir a imagem das igrejas que estão trabalhando para alcançar almas para Cristo. Então o povo de Deus tem que parar de brigar com eles mesmos. Pessoas que não entendem, como eu falei há pouco, que Hebreus capítulo 1, versículo 1, fala que Deus a nós tem falado-nos através do Filho. E através do Filho significa a nova aliança em Cristo. Se a nova aliança em Cristo, que é o Evangelho, que tem que ser proclamado, nós temos que proclamar que a obra que estamos fazendo é aquela que o Senhor Jesus estabeleceu. Mateus 16, 18 fala: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então tem uma obra estabelecida aqui na terra, tem uma igreja estabelecida aqui na terra, tem um povo que está estabelecido aqui na terra, que tem uma missão de proclamar a palavra de Deus para este mundo. E eu vejo pessoas brigando, porque igreja tal tem pastoras, não pode haver pastores, não pode ter. Aí fica aquela discussão se pode ter pastor, pode não ter pastora, não é para ter pastor.
Irmãos, eu já vi entrevistas das pessoas quase denegrirem o entrevistado. A pessoa foi convidada para ser entrevistada e a outra pessoa dizendo: você não pode ocupar esse cargo, você tem que renunciar a esse cargo. A pessoa diz assim: poxa, eu fui convidada para dar uma entrevista e a pessoa estava usando de uma maneira arrogante para denegrir a função de alguém que estava exercendo um chamado ministerial. Aí eu pergunto: se nós estamos na nova aliança, quem foi que Jesus enviou para estar conosco, habitando em nós e nos guiando na palavra? Quem? Pode dizer mais alto? Espírito Santo. O Espírito Santo é a promessa que estava lá no livro de Joel, no capítulo 2. Quando Joel profetizou: há de ser que naqueles dias derramarei do meu espírito, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Isso estava profetizado no livro de Joel. Quando chegou no dia de Pentecostes, quando Jesus tinha dado uma ordem aos discípulos: é necessário que eu vá para que o Consolador venha. Então Jesus foi assunto aos céus e ele falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então os discípulos permaneceram em oração 1 dia, 2 dias, 3 dias, eles ficaram reunidos 4 dias, 5 dias, aguardando 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias. Quando foi no 10º dia, diz a palavra do Senhor que eles estavam no cenáculo reunidos. Atos capítulo 2 relata isso, que eles estavam reunidos e de repente veio um vento impetuoso que tomou todo aquele ambiente e todos foram cheios do Espírito Santo do Senhor e começaram a falar em línguas como de fogo. E ali naquele momento, todo aquele povo que estava naquela reunido em Jerusalém, ali para a festividade ali do Pentecostes, começaram a estranhar o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Esse povo não tem doutorado, esse povo não tem estudo, esse pessoal não tem estudo. Como é que eles estão falando no nosso idioma? Nós estamos entendendo eles glorificarem a Deus na nossa própria língua. Aí começaram a zombar também. Teve gente que chegou dizendo: esse pessoal está bêbado, estão embriagados, por isso que eles estão fazendo isso. Aí Pedro levantou a voz e falou: varões, amados irmãos, esses homens não estão embriagados como vocês estão achando, mas isso é o cumprimento do que o profeta Joel falou. Aí ele diz lá em Atos capítulo 2: há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e sobre meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito e profetizarão. Eu pergunto: o que é profetizar? É proclamar a palavra do Senhor. Então é servos e servas que tem no ministério, na nova aliança, o ministério do Espírito Santo, capacitando homens e mulheres de Deus para proclamarem a mensagem do Senhor, a mensagem do Evangelho. Vai entrar um ano novo e a igreja tem que ser dinâmica, a igreja tem que ser ativa, ela tem que ser atuante, ela tem que ser despertada, ela tem que estar caminhando, marchando, prosseguindo, avançando e frutificando na obra do Senhor.
Então, amados, nós estamos numa época perigosa. E eu tenho que falar isso aqui, amados, porque eu quero que todos os servos e servas que congregam nesse ministério se fortaleçam cada vez mais na palavra de Deus, para como instrumentos de Deus estarem frutificando cada vez mais na obra do Senhor. Ao invés de nós estarmos em redes sociais debatendo, isso pode, isso não pode, a tua igreja pode isso, as irmãs podem usar cabelo assim, pode usar isso aqui, pode. Amado, uma perda de tempo, gente perdendo tempo com coisas que poderia só entender. Peraí, teve a antiga aliança e tem a nova aliança. Jesus veio, tudo bem, Jesus veio, chamou discípulos. Tudo bem. Com que finalidade ele chamou discípulos? Para ensinar. A palavra discípulo significa aluno. Então, Jesus chamou alunos. Né? Você vê que ele chamou para aprenderem com ele, e teve um que se desviou, que foi Judas Iscariotes. Se desviou. Mas foi chamado. Estava no meio dos 12 para aprender. Só que desviou-se e traiu Jesus. Mas você vê, amados, que Jesus chamou os discípulos para dar início à propagação do Evangelho do Reino e para preparar o momento em que eles haveriam de receber a dádiva preciosa do Senhor, que era o derramamento do Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo já está na igreja. Hoje, o Espírito Santo já habita no crente. Hoje, o Espírito Santo já está em nós. Para quê, pastor? Qual a finalidade disso? Para nós sermos instrumentos de bênção nas mãos de Deus. Então, nós precisamos, e o tema diz aqui, uma igreja dinâmica e ativa. Essa mensagem é para que a igreja do Senhor entenda: nós vamos terminar o ano de 2023, que bom que nós tivemos aí grandes resultados, mas em 2024 nós temos que dar mais e melhores resultados ainda. Temos que nos preparar para estarmos mais dinâmicos ainda na obra de Deus. Porque nós estamos vivendo uma época perigosa. Que época perigosa é essa? É uma época onde está havendo muito esfriamento espiritual. Está acontecendo muito esfriamento espiritual. É triste dizer, mas a Europa, que foi já o berço de grandes missionários que vieram de lá para as Américas e estabeleceram tantas igrejas que são históricas, né? Que têm tantos anos de existência aqui nas Américas, tanto na América do Norte, América Central e América do Sul. E esses missionários vieram de onde? Da Europa. Hoje, a Europa tem ocorrido um esfriamento espiritual. Lugares onde antes eram igrejas, hoje são boates. Lugares onde antes se reuniam as igrejas, são templos vazios. O povo esfriou na fé. A igreja precisa de um despertamento. A igreja precisa saber que o Espírito Santo ainda está com a gente. A igreja precisa saber que nós podemos dar muito mais frutos ainda, porque o Espírito Santo está na igreja capacitando cada um para frutificar na obra do Senhor. Então, amados, aqui diz assim, e falando ainda sobre a época, né, que nós estamos vivendo, eu falei da pregadora que falou que não usa a Bíblia porque não tem curtida. Está atrás de curtida, né? Mas estamos também vivendo o tempo da apostasia.
A Bíblia já alertava sobre a apostasia. Pastor, o que é apostasia? É do verbo apostatar, apostatar da fé, ou seja, negligenciar a fé. O tempo da apostasia seria uma marca que estaria acontecendo nos últimos dias. E o que nós estamos vendo, amados, de tantos escândalos que a gente vê noticiado, tantos escândalos têm sido mostrados. Homens que outrora foram homens de Deus, usados como instrumentos, pregadores da palavra de Deus, e que hoje estão em cima do muro, estão meio lá, meio cá. Eu não vou citar nome por ética, mas recentemente eu vi uma reportagem de um que já foi um grande pregador do Evangelho e que hoje vive metido em escândalos. E ele negou o Novo Testamento. Ele pegou a Bíblia e disse assim: olha, isso que está aqui no Novo Testamento, isso aqui foi escrito no período do imperador Constantino. Então isso aqui não existia. Existia só o Antigo Testamento. E aí ele fala, inclusive os evangélicos, não sei por que tiraram alguns livros do Antigo Testamento, que são os livros apócrifos, que não tem revelação divina, não constam no cânon. E ele falou, e esse Novo Testamento aqui, existia vários evangelhos, eu não sei por que os crentes pegaram só esses livros aqui para adotar. Então, irmãos, ele pegou um assunto tão sério, praticamente negligenciando e negando o Novo Testamento escrito como palavra de Deus para nós hoje. Se aquilo que está lá em Hebreus 1:1 fala que a nós o Senhor tem nos falado através do Filho, nós temos a mensagem do Filho de Deus narrada aqui no Novo Testamento. Então nós temos que ter cuidado. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o povo de Deus. Pastores, pastoras, evangelistas e evangelistas, servos e servas, cooperadores e cooperadoras, diáconos e diaconisas, porque, amados, nós estamos na nova aliança, e a nova aliança é aquilo que o Senhor estabeleceu como a ação do seu Santo Espírito no meio do seu povo. Então, amados, além da apostasia, tem havido escândalos. E os escândalos têm provocado também um esfriamento na fé de muitas pessoas. Então a igreja precisa despertar. Como o tema é uma igreja dinâmica e ativa, gostaria que a igreja novamente dissesse: uma igreja dinâmica e ativa. É isso que nós queremos ser em 2024. Uma igreja e ativa. De novo, uma igreja dinâmica e ativa. Uma igreja dinâmica e ativa é um povo acomodado? Não. É um povo relapso? Não. É um povo frio? Não. É um povo ausente dos cultos? Não. Então vamos fazer a diferença em 2024. Vamos estar nos cultos. Vamos celebrar a Deus. Vamos glorificá-lo. Vamos ganhar almas para o reino de Deus. Vamos ter alegria quando alguém é batizado aqui nas águas. Irmãos, eu sou de uma época que quando a gente pregava
evangelizava e via depois do culto à noite, aquela pessoa que a gente evangelizou, a gente evangelizava 10, 20 pessoas, e às vezes no culto à noite tinha uma. E aquela uma, quando o pastor fazia um apelo, ela levantava a mão e ia à frente. Como a gente glorificava a Deus, como a gente se alegrava. E os pastores da época tinham o hábito de dizer, se uma alma que está aceitando a Jesus, está havendo festa no céu. Os anjos estão festejando. Os anjos estão se alegrando. Hoje em dia eu vejo a igreja, amados, povo descompromissado. Não tem alegria quando vê uma alma se converter. Não tem alegria quando uma alma vem nessas águas do batismo. Para ela, o povo ficou acostumado a ir para a igreja para receber bênçãos. Eu estou indo para a igreja para Deus abrir porta de emprego para mim. Eu estou indo para a igreja para Deus resolver meus problemas. Eu estou indo para a igreja para Deus abençoar meu lar. Ele fica olhando só para o umbigo dele. Ele fica olhando só para si. Ele esquece que o Espírito Santo está na igreja para que a igreja dê frutos. E agora eu vou concluir aqui, amados, com os versículos seguintes. Quando ele diz aqui, versículo 2, de Isaías 54, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o domo da tua habitação e não o impeças. Alonga tuas portas e firma bem tuas estacas. Está se referindo aqui a quem? A igreja. Alonga, alarga, estenda-se e não impeças. Igreja tem que crescer. Igreja tem que avançar. Igreja tem que prosseguir. Igreja tem que, quando a gente fala em avançar, significa isso aqui, ó. Não. Avançar é o quê? Para frente. Apóstolo Paulo, eu tenho como exemplo para mim, porque lá no livro de Filipenses relata, e o apóstolo Paulo, inclusive, ele era uma das pessoas que tinha todos os motivos de desistir da obra. Ele tinha todos os motivos de dizer para Deus, Deus, eu não quero fazer a tua obra, eu não consigo. Ele tinha todos esses motivos. Mas lá em Filipenses, ele fala assim, uma coisa eu faço. Olha, isso me chamou muita atenção. Isso serve para mim, para o meu ministério. Quando Paulo diz assim, uma coisa... Não, antes ele diz assim, eu não julgo ter alcançado a perfeição. Mas uma coisa eu faço. Quando ele diz assim, eu faço, é porque ele decidiu fazer. Ele diz assim, esqueço-me das coisas que ficaram para trás. E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Por que ele tinha todo motivo de querer desistir? Porque Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo consentiu com a morte de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, ele estava lá presente e consentido com a morte de Estevão. Ele perseguia a igreja e levava prisioneiros os cristãos, e esses cristãos presos na época eram torturados. Esses cristãos eram jogados nas arenas lá do Coliseu para os leões comerem. Tudo isso Paulo tinha, ele era conhecido como Saulo de Tarso. Ele tinha esse tipo de atitude. Mas quando ele foi convertido ao Evangelho, quando Jesus apareceu para ele, e quando Jesus o converteu, a Bíblia diz, lá no livro de Atos, que ele ficou cego por 3 dias. Porque quando Jesus apareceu para ele, ele viu aquela luz forte, aquela
que brilhava mais que o sol, e ele contemplou aquela luz e ouviu a voz do Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele falou: Jesus, Senhor, quem és? E aí a voz bradou dizendo: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E ali ele ficou cego durante 3 dias. Teve que um servo de Deus chamado Ananias orar por ele. Deus tocou no coração de Ananias e falou: ora por aquele ali, porque ele é um vaso escolhido. Ananias foi lá e falou: Saulo, Deus me enviou aqui para que eu ore por você e você recobre a vista. E Ananias orou por ele e as escamas caíram da vista de Paulo. E ali ele se tornou o apóstolo. De perseguidor, ele passou a ser pregador do Evangelho. Ele foi o maior missionário. Mas aí, amados, por que ele tinha todo motivo de desistir? Porque na cabeça dele não foi apagado a memória dele. Ele lembrava do que ele tinha feito. Ele falou: agora eu sou um cristão, mas eu ajudei a matar tanta gente. Eu fui perseguidor da igreja. Eu vi gente ser morta, apedrejada, e eu estava consentindo com aquilo. Aquilo batia na mente dele. Aquilo atormentava ele. Mas ele teve que ter uma postura e dizer para ele mesmo: uma coisa eu faço, eu me esqueço do que passou e avanço para o que está na minha frente. Meu Deus! E eu quero deixar essa palavra hoje para a igreja. Ah, pastor, esse ano para mim não deu, esse ano eu não fiz, esse ano eu deixei de fazer, esse ano eu pisei na bola, esse ano eu fraquejei, esse ano eu faltei tanto culto, esse ano eu deixei de ganhar almas para Cristo. Eu deixei. Eu quero que você hoje, faça o que o apóstolo Paulo disse. Esquece do que ficou para trás. Tome uma postura hoje de querer fazer o melhor, de ser melhor, de ter uma postura melhor, de querer viver um ano novo melhor, de querer frutificar mais na obra de Deus, de ser um canal de bênção para a vida das pessoas. Então hoje, faça isso, para que você seja uma igreja dinâmica e uma igreja ativa. E eu quero concluir dizendo aqui uma coisa muito bonita, que está aqui na passagem que nós lemos. Olha bem, versículo 3: porque transbordarás para a direita e para a esquerda. O que é isso aqui, transbordar para a direita e para a esquerda? Crescer, é crescimento. Amém, igreja? Amém. Transbordarás para a direita e para a esquerda. Tua posteridade possuirá as nações. Olha o que Deus falou aqui através de Isaías. A posteridade, as gerações vindouras, iam ser alcançadas pelo Evangelho. De várias nações, está dizendo aqui, fará que se povoem as cidades assoladas. Agora o versículo 4 e 5 é a beleza que eu quero que você contemple hoje aqui. Vou concluir essa mensagem com os versículos 4 e 5. Não temas. Não temas. O que quer dizer, pastor, não temas? Não tenha medo. Não temas, porque não serás envergonhado. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Olha Deus falando aqui para a igreja: não temas, não tenha medo, você não vai ser envergonhado. A igreja de Cristo, ó, é o povo de Deus aqui na terra, é o novo Israel de Deus.
Então ele diz: não sofrerás humilhação, porque te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Deus está falando aqui: você não era povo, mas agora você é meu povo. Não existia a igreja de Cristo, mas agora existe a igreja de Cristo. Aí o versículo 5, lindo versículo, que diz assim: porque o teu Criador é o teu marido. O teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Por falar em o teu Criador é o teu marido, eu convido você a abrir em 2 Coríntios 11, versículo 2. 2 Coríntios 11, 2. Amém? 2 Coríntios 11, 2. O apóstolo Paulo deixou escrito assim: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aleluia. Você está vendo o cumprimento do profeta messiânico aqui? O teu Criador é teu marido. E aqui no Novo Testamento Paulo fala: eu tenho zelo por vocês, porque eu quero apresentar vocês como uma virgem pura para um só marido, que é Cristo. O profeta Isaías falou: teu Criador é o teu marido. O apóstolo Paulo falou: a igreja é a esposa de Cristo. Aleluia. Cristo é o nosso marido. Somos dele. Aleluia. Cuidados por ele. Louvado seja Deus por isso. E eu quero que a igreja, encerrando aqui a mensagem, grave bem isso. Nós podemos ser uma igreja dinâmica e ser uma igreja ativa. Nós podemos. Mas temos que ter uma atitude. E essa atitude se chama querer. Eu quero. Eu vou ser uma igreja dinâmica. Eu quero. Eu vou ser uma igreja ativa. Eu quero. Eu vou dar frutos na obra de Deus. Eu quero. Eu vou ganhar almas para Cristo, para o reino de Deus. E eu vou estar, e eu quero estar preparado como uma igreja pura para o meu marido, que é Cristo. A igreja tem que pensar assim. A igreja tem que ter essa perspectiva assim, para que possa, amados, para que possamos, melhor dizendo, ser uma igreja dinâmica e ser uma igreja ativa. Para que não sejamos somente um rótulo, um letreiro lá na frente. Nós queremos ser uma igreja dando frutos, e frutos melhores para o reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua fé. Esteja despertado. Nós estamos na nova aliança. Nós não estamos na antiga aliança. Nós estamos na nova aliança em Cristo. Nós estamos no ministério do Espírito Santo, atuando e capacitando para frutificarmos no reino de Deus. Não vamos perder tempo com discussões de doutrina daqui, doutrina daquela, perdendo tempo e deixando as almas perecerem aí fora. Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O mundo está em trevas, mas a igreja é a luz do Senhor aqui na terra. Que nós possamos
ser luz nesse próximo ano de 2024. Vamos brilhar. Vamos brilhar a luz de Cristo. Vamos brilhar no próximo ano. Em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra diariamente, Jesus? Amém. Levanta sua mão e diga: eu recebo. No meu coração, na minha vida, na minha área espiritual, esse despertamento, esse fortalecimento, esse avivamento. Eu creio, eu posso, eu vou frutificar para o reino de Deus. Eu creio, em nome de Jesus. Eu creio, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus e exalte o nome do Senhor.